Quem ganhou, quem perdeu e o que significa o resultado das eleições de 2020 para a população brasileira. Fala galera, bem-vindos ao nosso canal. Como vocês já sabem, aqui nós discutimos temas polêmicos, relevantes e trazemos diferentes pontos de vista para ajudar cada um a formar a sua própria opinião. Hoje vamos falar sobre o resultado das eleições municipais, agora com o segundo turno concluído. E quem está aqui para debater comigo é o grande Vitor Dávila. Fala, Vitor, o que você achou do resultado aí desse segundo turno? Fala, Marcão, grande abraço para você, grande abraço para quem está nos ouvindo. Pois é, uma eleição que representou a derrota dos extremos. Ao mesmo tempo em que o bolsonarismo não conseguiu o desempenho que se esperava, a esquerda também, ou pelo menos os candidatos assumidamente de esquerda, também não foram bem. A gente vai debater bastante sobre isso aqui, porque foi um cenário que eu chamo, né, Marcos, do voto de segurança. Acabaram sendo eleitos aqueles, eu costumo brincar aqui, foram eleitos os doidos conhecidos. Preferiram um maluco desconhecido do que um doido desconhecido. Aí a gente destacando as principais cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, falando um pouquinho sobre Recife, mas é um panorama que se repete em várias cidades. Vamos falar de pesquisa aqui também, que o Marcos fez uma análise bacana aí sobre a pesquisa. Tá bacana o episódio de hoje. Vai render, Marcos. Isso aí, Vitor. Então, já que você falou sobre as pesquisas aí, vamos lembrar aqui que esse ano as pesquisas erraram muito feio, né? Assim, ficou bem nítido que tem algo de errado com as pesquisas. E é curioso que elas sempre erram a favor da esquerda. É sempre o candidato mais de esquerda que a pesquisa fala que está melhor do que está na hora que você vê o voto na urna. Por exemplo, aqui em São Paulo, as pesquisas diziam que tinha 10 pontos percentuais de diferença entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. No fim das contas, a diferença era de 20, quase 20 pontos percentuais. Em Fortaleza, as pesquisas também erraram, favorecendo o José Sarto, candidato mais à esquerda do que Capitão Wagner. Em Vitória também errou, favorecendo mais o PT. Em Porto Alegre também errou, favorecendo mais a Manuela. Em Recife também errou, favorecendo mais o PT. E isso não é de agora, né? É curioso lembrar que em 2018, a Dilma concorreu para senadora de Minas Gerais e as pesquisas davam que ela ia ganhar, só que ela não ficou em terceiro, foi em quarto no resultado geral. Então você vê que tem algo de errado com as pesquisas, Vitor. Marcos, eu não sei se elas erram geralmente mais para a esquerda, se é algo intencional. Eu prefiro não entrar nesse terreno, nesse campo, mas eu concordo com o que você falou. Trazendo um caso aqui para quem está ouvindo a gente, assistindo, eu sou do Rio de Janeiro, de Niterói, e na cidade vizinha aqui, São Gonçalo, a última pesquisa do segundo turno dava a vitória de Dimas Gadelha, do PT, com 65% dos votos válidos contra 35% do candidato Capitão Nelson, do Avante. E extremos, Dimas Gadelha, do PT, e Capitão Nelson, apoiado pela ala bolsonarista da região. E no resultado da eleição, curiosamente, Capitão Nelson venceu por 51-49, arredondando. A diferença foi ainda menor, Marcos. Foi 50, alguma coisinha a 49, alguma coisinha dos votos válidos, e o recorde de abstenção também deve ser observado. Mas as pesquisas eleitorais, sim, têm entrado num descrédito muito grande, principalmente desde 2016, já vem tendo esse desgaste. 2018, os erros foram maiores ainda. As pesquisas, por exemplo, voltando aqui no Rio de Janeiro, jamais apontariam Witzel, quase eleito no primeiro turno. São Paulo, o Dória, em 2016, também não tinha essa perspectiva, de ser eleito no primeiro turno como foi. Então, eu não sei se vale aí os institutos, o Ibope, o Datafolha, eu não sou especialista nessa área, a revisar a metodologia das pesquisas, porque os resultados geralmente não têm sido condizentes com a realidade, Marcos. Vitor, só para voltar aqui para esclarecer, acho que passou um pouco rápido, mas esse caso aí que você citou de São Gonçalo parece emblemático para mim, né? O candidato mais à esquerda estava sendo indicado como vencedor nas pesquisas por uma margem significativa, é isso mesmo? Bem grande a margem, 65 a 35, 30 pontos percentuais.
Que você vê. Eu tinha ouvido falar desse caso de São Gonçalo, mas eu não estava muito ciente, não. Muito curioso isso. Foi uma surpresa muito grande a eleição do Capitão Nelson. Inclusive, se tratando do contexto aqui da região, o Dimas Gadelha é aliado dos prefeitos tanto de Niterói, que atualmente é o Rodrigo, vai ser o Axel Grael, quanto de Maricá, reeleito o Fabiano Horta. Ia se formar, tinha uma brincadeira, a União das Repúblicas Socialistas do Leste Fluminense. Uma brincadeira. Não ia ter o socialismo aqui em Niterói, São Gonçalo, Maricá. Mas ia ser algo tipo simbólico, sabe? A coalizão entre as três cidades, Niterói e São Gonçalo, Niterói e Maricá, que tem mais dinheiro, iam servir como uma muleta para São Gonçalo. Embora, olha, Marcos, eu tenho todas as minhas diferenças com o PT, eu não sou petista, nem perto disso, você me conhece, sabe, quem me conhece sabe. Olha, mas eu não sei, viu? Eu acho que o Capitão Nelson, com todo respeito, ele é muito mais próximo em São Gonçalo do atual prefeito mal avaliado Nance, José Luiz Nance do Cidadania, que inclusive sequer foi para o segundo turno, ele tentava reeleição, do que propriamente um prefeito que vai revolucionar alguma coisa. Mas São Gonçalo não está no nosso foco, caso Marcos queira comentar, fique à vontade, a gente vai fazer um panorama aqui sobre várias cidades, nós três, eu, Marcos e você, que está nos acompanhando, sobre aí as principais capitais, não é, Marcos? Isso aí, Vitor. Então, vamos voltar para uma curiosidade aqui dessas eleições, que foi o nível de abstenção, né? Muito alto, batendo recordes aí em várias cidades. No Rio de Janeiro, a gente viu que acho que foi 35% de abstenção, isso sem contar brancos e nulos. Só de abstenção já deu mais voto que o vencedor, Eduardo Paes, né? Pois E aí, é. quando você vê esse nível alto de abstenção dos votos, muita gente acha que é por causa da pandemia somente, mas não é só por causa disso. Uma curiosidade aqui também é que nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, a abstenção esse ano, das eleições agora de novembro também, foi de 33%, enquanto no Brasil a abstenção mais branco, mais nulo, dá 42%. Então você vê que existe realmente um descrédito assim da política, a população não se sente representada. No segundo turno carioca, muita gente não quis votar porque realmente no primeiro turno até tentou alguém, viu que não foi para o segundo turno. Eu mesmo, né? Eu moro em São Paulo e voto no Rio, mas eu não ia me deslocar daqui até lá para votar num desses dois que eu não sei qual é o pior. Enfim, Exatamente. essa é a situação. E aí o que acontece, né, Vitor? Quando a população está desacreditada, quem ganha com isso? Quais são os políticos que vão ganhar mais votos nessa situação? É o que a gente vê aí. O Centrão foi o grande beneficiado, o grande vencedor dessa eleição. As pessoas acabam votando naquela pessoa que ela vê, é o que você falou, voto de segurança, né? Aquela pessoa que ela já conhece de alguma Voto de forma, segurança, isso. E, aquela pessoa que... Pode falar. e como você destacou a questão do Eduardo Paes contra o Crivella, o que acontece no Rio de Janeiro? Vamos por partes, já que a gente começou aqui com o Rio de Janeiro, vamos Rio de Janeiro logo de uma vez. O que acontece? O Crivella é o atual prefeito, com rejeição. Claro, ele fez um mandato desastroso. E o candidato que vem se opor a ele é o Eduardo Paes, com mais força. O problema é que o Eduardo Paes, o que fica à mente do carioca? As boas lembranças. Ele construiu o BRT, trouxe Olimpíadas, mas esquecem, por exemplo, como o governo atual é tão ruim, a memória acaba fugindo do que foi de pior do governo anterior. Racionalização das linhas de ônibus, posso contar também aqui o BRT que ele construiu, mas não terminou. A Transolímpica e a Transbrasil não estão prontas até hoje, Marcos. Começou no governo do Eduardo Paes, o Crivella não completou, e o Eduardo Paes agora volta dizendo que vai completar. É complicado, é esquizofrênico, para dizer o mínimo. E aí essa união toda em torno do Eduardo Paes, a esquerda se uniu em torno do Eduardo Paes, o centro, ele é um candidato do DEM, né, que é mais centrão do que o DEM, a direita mais moderada se uniu ao Eduardo Paes também, formando uma coalizão como se ele fosse o salvador do Rio de Janeiro, sendo que ele era um candidato ruim. Ele é um candidato ruim. Ele fez 8 anos, ele saiu com rejeição. Ele saiu com mais reprovação do que ninguém tá aprovação. votando no Eduardo Paes assim, batendo no peito, falando assim, eu voto no Eduardo Paes porque ele é muito bom, ele vai revolucionar essa cidade. Ninguém está votando nele achando que ele é tão bom assim. As pessoas estão votando nele porque, pô, é o que tem, não sabem quem votar. São dois tipos de eleitores do Eduardo Paes. O pessoal que bate no peito fala,
contra o Crivella, eu vou de Eduardo Paes, porque é o menos pior. E também aquilo que eu venho falando muito aqui no Ideias e Ideias, quem vota no meme, quem vota no Dudu. É o cara que vai lá na Sapucaí, que é mesmo personagem, ele é carismático pra caramba, que vai lá na Portela, no aniversário da tia Surica e por aí vai, que é um cara realmente bem carismático. Então são dois os tipos de eleitores do Eduardo Paes. Mas como você falou, não tem aquele cara, eu vou de Eduardo Paes porque é o meu político, por aí vai. Não existe o paisismo, igual existe o lulismo, o bolsonarismo propriamente dito. É isso aí, Vitor. Vamos falar sobre mais umas curiosidades aqui dessa eleição. O Eduardo Paes, ele é do DEM, né? O DEM foi um partido que ganhou, aumentou o número de prefeitos. O Brasil tem 5.500 municípios, né? E cada prefeitura está espalhada entre os 33 partidos. Mas o DEM, ele ganhou 191 prefeitos. Agora ele já tem 459 prefeituras. Ganhou 1.400 vereadores, cresceu 50%, um partido que realmente vem crescendo. O próprio MDB é o partido que tem o maior número de prefeituras no país. E é curioso lembrar que isso significa o quê? Força política. Por que a Dilma escolheu o Temer para ser o seu vice? Por que o PMDB é um partido tão forte? Ele tem uma capilaridade muito grande, ele tem muitos vereadores e muitos prefeitos em muitas cidades pequenas e a força grandes. do interior, né, Marcos? A força do interior. Exatamente. E aí, quando você tem um candidato a vice, como o caso do Temer, a ordem vem de cima do partido e cada um dos seus políticos eleitos vai fazer propaganda para ele. Cada prefeitura tem várias subprefeituras, tem os seus cargos comissionados. Cada prefeito desse influencia, contrata muita gente. E o trabalho dos políticos, nós sabemos disso, que a prioridade deles é a reeleição, não é o bem do povo. E as pessoas trabalham, ele tem uma equipe de pessoas na prefeitura trabalhando 40 horas por semana para fazer eles serem reeleitos. É por isso que os partidos eles têm essa força toda. E aí você soma isso com a população apática, né, em relação à política, sem interesse, não se sentindo representada, ela vai votar em quem conseguiu transmitir mais segurança, que é justamente esses políticos de carreira que sabem fazer campanha eleitoral, sabem como conquistar votos, estão lá, muitos têm 20, 30 anos de experiência na política, e a gente vê esse ano aí o resultado. O Centrão foi quem mais se expandiu, como você falou, nem a direita nem a esquerda. E para a gente avançar aqui para São Paulo, fazendo ainda uma interseção com o Rio de Janeiro, o candidato apoiado pelo Bolsonaro era o Crivella, que já tinha esse problema de ter feito um mandato péssimo e não conseguiu se eleger. Somado a um apoio do Bolsonaro, que não é mais forte do que seria antigamente, ele acabou não se elegendo, foi uma vitória ele ter ido para o segundo turno. Fazendo aqui a interseção com São Paulo, o candidato bolsonarista, né, que se auto-intitulou bolsonarista, o Celso Russomano, curiosamente do mesmo partido que o Crivella, não foi nem para o segundo turno, né? O segundo turno acabou ficando aí polarizado entre o PT e PSDB para variar, né, Marcos? Ou estou errado? Não, o segundo turno de São Paulo ficou entre PSOL e PSDB. Aí que eu ia entrar. PT e PSDB. Não me confundi, não. Porque o PSOL assumiu essa função do PT. É o que eu venho falando ao longo dos anos. Lá em 2005, quando o Mensalão acabou declarando a perda, a morte do PT, não de imediato, mas aos pouquinhos, o que aconteceu? A galera que estava sem processo na justiça do PT saiu e fundou um novo partido para manter, né, a ideologia, para manter a cartilha, mas num partido limpo, sem aqueles problemas. Isso é um projeto a longo prazo, 10 anos depois, já começou a se concretizar. Desde as eleições de 2014 eu venho vendo esse cenário, mas não, Marcos, eu não me confundi. A eleição em São Paulo, como sempre, né, polarizada entre PT e PSDB. É isso aí, o PSOL é a repaginação do PT, né? E esse é o modus operandi desse pessoal, né? Eles, principalmente os partidos comunistas, têm muito isso. Eles se elegem, fazem a cagada, se repaginam,
aí você pode se reeleger de novo, para fazer cagada de novo, para se repaginar de novo. E é isso, esse é o modus operandi, é a única forma que eles podem funcionar, porque quando eles chegam no poder, eles não conseguem efetivamente melhorar a qualidade de vida da população. Eles aumentam impostos, eles contraem dívida, eles imprimem dinheiro, eles fazem de tudo para, naquele momento ali, parecer que está melhorando, fazem muita propaganda, gastam muito com propaganda política, mas não gastam com serviços públicos. E aí a única solução é o quê? É se remodelar, e esse aí é o PSOL, né? E avaliando aqui esse segundo turno em São Paulo, o PSOL apresentou o Guilherme Boulos como candidato, o Boulos ativista, político, professor de geografia, muito ligado ao movimento dos sem-teto, e talvez isso tenha colocado ele uma pecha, né, de radical. E aí aquilo que a gente vem comentando, Marcos, do voto de segurança. O Bruno Covas, ele fez também um mandato desastroso, mas é melhor um maluco conhecido que um doido desconhecido, não é? De acordo com a população de São Paulo, não sei o que estou dizendo isso, fique bem claro. Exatamente. E só um outro detalhe aqui, né? O PT mesmo, né? O PT que não é o PSOL, ele é pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil que ele fica fora do segundo turno de São Paulo. E é a primeira vez que ele não tem nenhuma das capitais dos estados brasileiros agora tem um prefeito do PT, e das 100 maiores cidades do Brasil, só 4 são do PT. Então, o PT realmente saiu perdendo aí, quer dizer, continua perdendo aí o seu status aí entre os maiores partidos políticos do Brasil. Isso vai ao encontro do que eu falei, né? A ascensão do PSOL e a morte do PT. Vai ao encontro do que eu falei. Está havendo essa migração do eleitorado porque o pessoal tem que manter a cartilha do PT sem os processos e inúmeros escândalos de corrupção que tem o PT. Isso é uma jogada de gênio. Quem pensou nisso é um gênio, que você não mata a ideologia junto com o partido. Você mantém ele repaginado, aí atento às novas pautas que estão na moda. O PT era mais sindicalismo, o PSOL tem mais a ver com as bandeiras de defesa das minorias. Quem pensou nisso é gênio, cara. Não sei se foi o mesmo marqueteiro que fez o Lula, o Mendonça, né, Duda Mendonça, que fez isso, mas quem imaginou isso é gênio, cara, merece um troféu prêmio de publicidade e tal. Pessoal aí quase fez o prefeito de São Paulo, colocou o Guilherme Boulos no segundo turno, mesmo o Boulos nunca tendo disputado cargo, não, já tendo disputado cargo público, sim, disputou a presidência em 2018, mas nunca exerceu o cargo público, né, nunca exerceu um cargo eletivo, e aparece aí como um nome forte para os próximos anos. Vamos ver se ele consegue manter esse capital eleitoral que ele conseguiu adquirir, Marcos. Só lembrando aí que é gradativa essa morte do PT, né? O PT ainda continua forte como nas a longo prazo. Municipais. Oi? É a longo prazo. No executivo praticamente não tem mais relevância, mas ainda tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, ainda tem consegue formar muitos vereadores. Isso, e na Câmara Municipal de São Paulo também tem a maior bancada de vereadores. Então, assim, é um processo longo, né? Eles têm, como falei, muita força na política, são políticos de carreira. E eu queria ressaltar aqui também que a gente vê, então, a esquerda perdendo força e o centro, os mais moderados, entre aspas, ganhando força. Mais um dado aqui, se você somar PCdoB, PT, PDT, que é o partido do Ciro Gomes, atualmente fundado por Leonel Brizola, e o PSB, Partido Socialista Brasileiro, combinados perderam 290 prefeituras e 1.400 vereadores. Então, é aquilo que eu falei, a esquerda agora, para esse próximo ciclo eleitoral, tem menos força para fazer campanha, para influenciar as suas respectivas prefeituras e subprefeituras. Então, o que você tem aí agora é a força do Centrão. E destacar aqui também um Partido Novo, que também não foi muito bem, não surpreendeu nada, conseguiu aumentar um pouco o número de vereadores, agora tem um total de 29 vereadores espalhados por algumas cidades do Brasil, e conseguiu o seu primeiro prefeito, né? Agora é o prefeito de Joinville, do Partido Novo, já tem um governador em Minas Gerais, um partido que está assim, crescendo
mas aos pouquinhos, né? Está engatinhando ainda, eu acredito. Eu acho que o Novo não vai ser aquele estouro, aquela explosão que se imaginava. Eu acho que acabou sendo muita promessa para pouca execução. Aí vai fazer um governador ali, ó, o Novo fez o governador, Romeu Zema. Aí vai faz o prefeito de Joinville, uma cidade importante. Mas não vai fazer o prefeito de São Paulo. Tanto em São Paulo a candidatura do Novo foi vergonhosa. A candidatura, o que foi aquilo? Sem planejamento nenhum. Eles se desentenderam, né? Sem planejamento nenhum. Na candidatura do Novo em São Paulo, Felipe Sabará, que nem na urna constava, no final das contas, não sei, acho que nem na urna constava. Não constava porque a vice dele desistiu de ser vice, de acordo com a legislação. Ele não pode mudar de vice em cima da hora, tem uma data para isso. E aí já tinha estourado a data, então ele ficou de fora. Ele se desentendeu com o Novo, isso aí realmente foi terrível. E o que a gente vê é que na política, quem ganha, quem consegue fazer união, fazer alianças. Por exemplo, eu fui representante de turma no segundo ano do ensino médio. E como que eu ganhei? Todos os meninos da turma votaram para mim e todas as meninas se dividiram entre duas meninas na turma. Então, assim, mostra que quem vai ser eleito é quem consegue unir as forças. O Brasil ele tem uma esquizofrenia, que nós temos 33 partidos. Normalmente, nos outros países não tem tantos partidos assim. Nos Estados Unidos tem apenas 2. Quando a gente está falando de eleição majoritária, a tendência é que tenha 2 só. Porque, por exemplo, o terceiro e o segundo tem muita incentivo para se unir e conseguir mais votos. É claro que as ideologias partidárias impedem isso em muitos outros países, mas eu acredito que até entre 4 e 10 partidos já é um número suficiente de partidos para você ter uma ideologia política definida. Marcos, aqui voltando um pouquinho rapidinho aqui para o Rio de Janeiro, o Novo teve como candidato o Fred Luz, que foi CEO do Flamengo, executivo do Flamengo, só que acabou que nem os votos do Flamengo eles conseguiram amealhar por ali, porque teve outro candidato ligado ao Flamengo, que foi Bandeira de Mello, que foi o presidente que, embora não tenha conquistado títulos, ele tirou o Flamengo de uma situação de pré-falimentar, quase rebaixado, e esse Flamengo que a gente vê hoje em dia contratando um monte de gente ganhando tudo, obra do Bandeira de Mello. Então, nem o eleitorado flamenguista conseguiram concentrar no candidato só. Até aí foi dividido, eu queria destacar isso. E, Marcos, você falou de... Oi, pode falar. Eu ia falar que é um negócio irracional você não unir os seus votos. Né? Seria muito mais racional você se juntar com as pessoas, mesmo que você tenha algumas diferenças, para criar uma chapa e juntar os votos. Né? Pois é, exatamente. E você falou de representante de turma, eu também já fui, mas eu fui um pouquinho antes, eu era mais novinho, no 6º ano do ensino fundamental. Ganhei de lavada a votação, só que era porque os outros 2 candidatos não eram tão populares assim. E, infelizmente, ao longo dos anos, eu perdi minha popularidade, para você ter noção. Tentei candidatar depois no ano seguinte. Aí, o que aconteceu? Tinha os repetentes, né? Aí, cara, repetente em turma da galera mais nova faz sucesso, não adianta. Aí eu acabei sendo... perdi meu momento, acabou passando. Mas segue, só uma curiosidade aqui. Quando a gente é novo, faz muita diferença, 1 ano de idade, né? O cara chega com muito mais conhecimento, né? Sim. Aí chegou os repetentes, aí acabou tomando conta do eleitorado. Aí ferrou. Aí deu ruim para mim. Não consegui me reeleger. Inclusive, eram 2 representantes. Era eu e mais um menino. Pro ano seguinte, esse outro menino que foi representante comigo, rachou a chapa. Ele foi para a chapa do repetente, aí eu fui com outro brother meu. A gente ficou em segundo, então eu não consegui me reeleger. Aí eu dei uma de eu crivelei nessa eleição. Enfim, faz tempo isso, faz uns 10, 12 anos, mais ou menos. Pois é, Vitor, mas quando a gente é novo assim, a gente não tem essa noção. Mas voltando para o assunto dos partidos políticos no Brasil, nós temos 33 partidos. Por que o Brasil tem tanto partido assim? Eu acredito que é por causa justamente do fundo eleitoral e do fundo partidário. É um negócio lucrativo você ter um partido. É burocrático, você precisa gastar muito dinheiro para abrir um partido, depois que você abre, você tem direito a receber bilhões, na verdade, de dinheiro público. O fundo partidário ele era cerca de 300 milhões na época do governo Dilma, e aí foi aumentado para 900 e poucos milhões, e depois ainda criaram o outro fundo, o fundo eleitoral, de 2 bilhões, então virou 3 bilhões, que foi um negócio em poucos anos, foi de 300 milhões para 3 bilhões.
é muito dinheiro que financia esses partidos. Então é mais lucrativo, é mais interessante você ficar criando seu partido e independente de ideologia. Você não precisa se unir para realmente ganhar as eleições, você só precisa estar lá, que você já está se dando bem. E aí você vê muitos partidos que estão sempre aliados uns dos outros. Você vê o PT, ele adora pegar um vice do PMDB, né? Assim, a Dilma. A própria Erundina, Luísa Erundina, que era vice do Boulos, ela, quando se candidatou para prefeito em 2004, para São Paulo, ela não venceu, mas o vice dela também era o Michel Temer. A gente já citou muitos casos aqui. O próprio Lula, o vice dele, José Alencar, ele já foi do PMDB antes. O José Alencar, inclusive, que ele morreu no PRB, que é partido do Crivella. Crivella que já foi ministro de Lula, da Dilma, mas atualmente aliado do Bolsonaro. Onde já se viu isso, Vitor? Os caras ficam mudando de partido. A cada 4 anos ele muda de partido. Como assim? A ideologia dele mudou completamente assim? E depois mudou de novo, depois mudou de... Não faz sentido, porque o partido não tem uma ideologia. Virou aqui é time de futebol, onde você veste a camisa e só tá com aquela camisa, aí beija escudo, mas você não tem identificação nenhuma. As pessoas podem falar mal do Novo, o que for, mas uma coisa que ele tem, que os outros partidos não têm, é uma ideologia definida. Eles são muito claros assim, nos seus ideais sobre privatização, sobre liberdades, sobre assuntos como aborto, assuntos como assuntos polêmicos. Eles têm ideologias definidas, entendeu? Inclusive, tem uma posição um pouquinho diferente sobre o Novo, mas segue. Eu acho que a melhor coisa que o Novo proporcionou é a página no Facebook de meme chamada João Amoedo Liberalzão demais mesmo. Eu tô muita risada com aquilo lá. Mas, enfim, segue. Ô Marcos, a gente falou um pouco do voto de segurança no Eduardo Paes no Rio, voto de segurança no Bruno Covas em São Paulo, e a situação em Porto Alegre é parecida até com a de São Paulo, né? Passa aí um pouquinho pra gente. Mais um PMDBista, né? Eleito aí. A Manuela Dávila ela é muito extrema. Quem chega com uma proposta um pouco mais moderada, justamente consegue o voto de segurança da população desinteressada, apática. E falando em apatia, eu vejo que a população está apática em relação à realidade hoje em dia, porque nós vivemos um momento de inundação de notícias falsas. E aí fica difícil para todo mundo discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E quando é um tema que você já não tem muito interesse, que é a política, você vê que está completamente complicado de entender o que está acontecendo, você fica apático. É uma reação natural do ser humano. E isso aí eu acho que é um dos grandes motivos aí da gente estar vendo essa força aí do PMDB. O PMDB, eu até separei aqui, eles têm um total de 776 prefeituras no país agora. É o maior de todos. Isso depois do primeiro turno. Não vi depois do segundo turno, tem que confirmar. Mas é um número muito alto de qualquer forma, né? Isso aí, Marcos, com certeza. E ainda passando um pouquinho sobre Porto Alegre, foi aquilo, né, que aconteceu, mesmo a lógica de São Paulo, mas vale um doido conhecido, o Melo, né, Sebastião Melo, do que uma maluca desconhecida. O pensamento é esse. Manuela Dávila, que, se eu não me engano, concorre, eu lembro dela em 2008, 12, 16. Acho que ela já foi 3 vezes candidata de forma consecutiva, e agora 4 vezes, né, a Prefeitura de Porto Alegre. Caso eu esteja errado, pode deixar aí nos comentários, mas ela já tentou várias vezes, né? Deputada federal, ela tem uma carreira no Legislativo, não é deputada federal porque na última eleição ela não se candidatou, tentou ser vice-presidente na chapa do Fernando Haddad, sem sucesso, mas tem a carreira no Legislativo, foi vereadora também, mas não consegue aí emplacar no Poder Executivo. Outro caso curioso também aconteceu em Recife, embora ali na minha visão, na minha concepção, os 2 candidatos sejam de esquerda, né, um do Partido Socialista Brasileiro, João Campos, filho do Eduardo Campos, e a Marília Reis, do Partido dos Trabalhadores, né, o maior destaque dessa eleição, claro, a candidata que assumidamente tinha uma posição de esquerda saiu derrotada, o Campos ali acabou mantendo o clã dele, né, o clã do pai dele no poder. Só que tá gostoso o clima no clã a Reis, a Cioli Campos, não é, Marcos? É isso aí. E é mais um caso onde as pesquisas também favoreceram mais a candidata que saiu perdendo, mais de esquerda. E aí a gente vê mais um caso onde as pesquisas erram mais a favor
da esquerda. É muito curioso aí, mas essa é a realidade que nós temos que trabalhar e já sabendo disso para as próximas eleições. E é isso, Vitor. Estou preocupado aí com as eleições de 2022. Se a gente pensar aí na situação do Bolsonaro, ele está perdendo muita popularidade. Então, eu acho que vem forte aí para 2022 Ciro Gomes, talvez até o Moro, Luciano Huck, mas isso aí já é outro assunto para outro episódio, né? Exatamente. Se você que está nos assistindo pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify, quiser que a gente comente, vai no nosso canal no YouTube, aqui né, no vídeo desse episódio sobre eleições municipais, deixa seu like aí. Se você quiser ouvir, deixa seu like, comente. Se a gente chegar a 15 likes, a gente faz um episódio traçando um panorama para 2022. O que você acha, Marcos? Fechado, Vitor. Tá bom a meta de 15 likes? Tá ótimo. Temos que evoluir aos poucos. Maravilha. Então, só para a gente finalizar aqui o episódio, né? Só para fechar Recife, Marília Raia e João Campos, dois candidatos do mesmo clã, né? O clã Acioli e Campos Arraes. Eles são primos, inclusive. Houve um racha ali em algum momento que ainda não sabe ao certo, né? O que aconteceu. Mas aí, Recife, na verdade, ficou entre a cruz e a espada. Não tinha muita opção nesse segundo turno, porque, embora houvesse um racha no clã, os dois candidatos representam basicamente as mesmas bandeiras. Ok, senhoras e senhores, vamos encerrando o nosso episódio de hoje do Ideias e Ideais. Curta a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @ideias.e.ideais, Facebook, ideiaseideais.podcast. Deixe o seu like, importante, se você quiser que a gente comente sobre o cenário para 2022. Agora, apenas em 2022, nós voltaremos às urnas, desta vez para escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Valeu, Marcos, foi bom. Valeu, Vitor, muito obrigado aí e obrigado a todos que estão nos acompanhando. Até a próxima, tchau, tchau. É isso aí, galera, curta a gente, siga a gente, não esqueça, um forte abraço para você, tchau, tchau.